Bom, a gente vai começar agora a aula de Geografia do Brasil, módulo 1. A gente vai ver uma sequência de slides falando sobre o espaço brasileiro. Então, vamos começar. Ah, a primeira parte, a gente vai falar sobre o espaço realmente do Brasil, né? Aqui a gente pode perceber, tem dois mapas, né? Algumas informações com relação à própria bandeira do país e o nosso brasão de armas, no caso. A gente percebe que o Brasil, ele é um país, talvez o único país do planeta, né, que tenha a divisão, passando duas linhas, na verdade, duas linhas imaginárias que dividem o nosso país. Então, o nosso país ele está tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E uma outra linha também que cruza esse país, né, é o Trópico de Capricórnio. Ambas, tanto o Equador quanto o Trópico de Capricórnio, no momento em que nós formos ver a parte de clima, ele vai ser importante para a gente definir as zonas intertropical e temperada do planeta. Para a gente finalizar, vou falar novamente. O Brasil, ele é um país com uma área muito extensa. Então, por causa disso, nós temos diversas paisagens diferentes. Então, lá no norte nós temos áreas de floresta equatorial e aqui no sul a gente tem áreas de campos, de matas de araucárias, uma vegetação um pouco mais de clima subtropical. E a colonização que nós tivemos no nosso país, ela foi uma colonização também diversificada, dando destaque para portugueses e italianos, né? Então, em decorrência disso, muitas obras, muitas construções que foram realizadas, elas foram realizadas por esses povos. Então, eles acabam virando patrimônio da humanidade. E muito patrimônio natural também. Então, justamente, o Brasil ele tem tombado pela Unesco diversos territórios que se tornaram, na verdade, diversos lugares que se tornaram patrimônios da humanidade. Então, eu vou mostrar algum aqui para vocês. Olha, a cidade histórica de Ouro Preto, Centro Histórico de Olinda, as ruínas da Igreja de São Miguel das Missões. Inclusive, essas ruínas, elas eram de missões jesuíticas espanholas, que foram tomadas pelos portugueses. Então, isso faz parte hoje do nosso território. Eles estão tudo lá no Rio Grande do Sul. Os 7 povos das missões, eles incluem outros municípios também. Mas, no caso aqui, as ruínas da Igreja de São Miguel, elas são um patrimônio da humanidade. O Parque Nacional do Iguaçu, onde tem uma das maiores quedas d'água do planeta, né? O Centro Histórico de Salvador, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, lá em Minas Gerais. A nossa capital federal, mesmo sendo de 1960, o conjunto arquitetônico feito pelo Oscar Niemeyer e pelo Lúcio Costa se tornou justamente um patrimônio cultural mundial, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, que tem o maior acervo, tem o maior sítio arqueológico do planeta, né? Fica no Piauí. O Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, reservas florestais do Sudeste Atlântico, o Centro Histórico da cidade de Diamantina, reservas florestais da Costa Atlântica do Descobrimento, isso é Espírito Santo e Bahia, o Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, o Parque Nacional do Jaú, no Amazonas, o Centro Histórico de Goiás, áreas protegidas do Cerrado, como a Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional das Emas, as ilhas no Atlântico, como as reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, que Noronha, no caso, pertence a Pernambuco, e o Atol das Rocas, administrado pelo Rio Grande do Norte. Bom, espero que esse primeiro módulo vocês tenham tirado todas as dúvidas ou até colocado mais dúvidas na cabeça de vocês e não percam a próxima aula, né? A gente volta no próximo módulo.